Bom dia, graças e paz a todos. Deus abençoe sua vida grandemente. Queridos, deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Acho que eu vou pedir um suporte aqui de alguém para me ajudar a distribuir para vocês a nossa aula de hoje. 2 pessoas, pode ser? Uma tiadinha aqui, já foi. Janete. Nosso alongamento está fraco, Janete. Pode dar uma folha para cada um, eu creio que vai ter para todo mundo. Se faltar, a gente combina com os casais aí de ficarem com uma só. Ela vai chegando sua aulinha aí. Se alguém precisar de lápis, caneta, vou deixar aqui, ó. Só você pegar, tá bom? Tem bastante aqui. Se você precisar para anotar. Agora que está todo mundo recebendo nossa aula número 1, eu vou passar outra coisa importante, mas essa pode ir rodando aí devagarzinho. Vou passar a nossa chamada, tá bom? Olha só, dá uma olhadinha aqui rapidinho. Desse lado de cá, a gente tem os nomes que foram inseridos semana passada, tá bom? Então você vai encontrar seu nome, e aí você vai na coluna aqui do dia 14. Se você está aqui, você põe uma bolinha. Se você não está aqui, você não põe nada. Você não está aqui. Se você está aqui, põe uma bolinha, tá bom? De presença aqui na coluninha do número 14. Se seu nome não estiver nessa lista daqui, não tem problema. Eu coloquei uma lista aqui atrás, em branco, para você lançar o seu nome, tá bom? Combinado? Então, aqui, bolinha, não me achei, põe meu nome aqui, que a gente te insere nessa turma e vai dar tudo certo. Vai começar aqui na frente, pode ir devagarzinho aí, não tem problema, não tem pressa. Todo mundo aí com uma lição na mão? Tá tudo jóia? Então, beleza. Faltou uma? Tem casal aí que está com 2, que pode dividir para nós? Achamos uma, tem mais uma ali atrás vindo. Ah, o Rafa está com 2 ali, ó. Valeu, obrigado, Betinho. Obrigado, Rafa. Então tá bom, fica uma aqui de sobressalente. Irmãos, muito bom começarmos essa primeira aula do nosso curso Evangelho em toda a Escritura. É uma classe que a gente chama de teologia bíblica, né? É porque basicamente o que a gente vai fazer nessa abordagem de hoje, a maneira como a gente vai trabalhar durante todo esse semestre. E assim, é óbvio que eu não quero ficar fazendo propaganda da minha própria sala, mas eu acho que vocês vão gostar bastante da maneira como a gente vai trabalhar aqui durante esse semestre. Acho que vai acrescentar muito no seu aprendizado e eu quero te encorajar, inclusive, não perder nenhuma aula, porque as conexões entre elas serão sempre muito próximas e vocês vão perceber isso, tá bom? Vamos orar e aí eu vou fazer uma breve explicação do que é teologia bíblica em linhas gerais e depois a gente vai entrar na nossa aula, porque como você viu, a gente tem muita coisa para a gente aprender hoje, tratar hoje, se Deus quiser. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te damos graça pela tua bondade, a tua misericórdia que se renova sobre nós mais uma vez. E pedimos que o Senhor nos abençoe agora nessa aula, nessa reflexão na tua palavra e que haja grande aprendizado da tua parte para o nosso coração em nome de Jesus. Nós te louvamos e pedimos a tua graça e a tua bênção sobre nós. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Muito bem. Logo na apresentação que nós fizemos dessa classe na semana passada, eu fiz um comentário bem breve sobre por que a gente chamaria um curso desse de teologia bíblica. Talvez nem todo mundo saiba, mas quando a gente vai falar sobre teologia, existem várias ramificações da teologia.
Então você tem, por exemplo, o que a gente chama de teologia pastoral. Teologia pastoral é todo um ramo da teologia que estuda os desafios e reflexões bíblicas e entendimento bíblico sobre a vida da igreja, a vida do pastoreio. Você tem, por exemplo, o que a gente chama de teologia exegética. O nome é meio estranho, mas basicamente teologia exegética é aquela que trata sobre fazer análise do texto bíblico, que a gente chama de exegese. Fazer uma análise do texto bíblico, palavra por palavra, como o texto funciona e por aí vai. Nós temos também, por exemplo, a teologia histórica. E a teologia histórica está preocupada com a história da igreja, com trabalhar essa ideia da teologia sendo desenvolvida no decorrer da história. E por aí vai, você tem várias abordagens, a gente sempre vai chamar de teologia alguma coisa. Quando a gente chega na teologia bíblica, pode parecer um pouco redundante, porque você pensa, poxa, mas a teologia não tinha que ser bíblica? E é verdade, parece mesmo redundante. Mas o fato da gente chamar esse curso e termos uma matéria no mundo da teologia chamada teologia bíblica, é para a gente fazer basicamente uma distinção para uma outra área muito importante da teologia, que é o que a gente chama de teologia sistemática. Basicamente, a diferença delas é a seguinte. A teologia sistemática, ela vai olhar para a Bíblia pensando em grandes tópicos para ser analisado. Vou te dar um exemplo. O que a Bíblia fala sobre criação? Isso é um tópico da teologia sistemática. Então, a gente vai lá e estuda tudo que a Bíblia fala sobre criação, de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia fala sobre salvação? Então, tudo que a Bíblia fala sobre salvação, a gente separa num tópico e por aí vai. Então, dentro da teologia sistemática, é como se a gente tivesse um monte de caixas em que a gente quer colocar dentro daquela caixa uma análise bíblica sobre aquele conteúdo. Dentro dessa lógica, você já percebeu que a teologia sistemática, então, ela é muito mais pontual, não é? Eu tenho um assunto nessa caixa, eu tenho um assunto nessa caixa, eu tenho um assunto nessa caixa. E eu posso fazer várias abordagens desse gênero, tá bom? Inclusive, é por isso que os livros de teologia sistemática, quando você procurar um, por exemplo, para comprar, você vai ver que eles são uns calhamaços, assim, ó. Porque já que eu tenho vários tópicos lá dentro, acaba que se torna um livro bem grande, às vezes de vários volumes, dependendo do autor que fez aquilo ali. Bom, você já entendeu como é que funciona a teologia sistemática. Deixa eu falar sobre teologia bíblica. A teologia bíblica, ela faz algo parecido em algum aspecto, mas diferente em outro. Porque a teologia bíblica, ela é mais cronológica na abordagem dela. O que a teologia bíblica está preocupada? Ela está preocupada o seguinte, eu estou com Gênesis e Apocalipse aqui na minha frente. Existe algum tema que unifica Gênesis, Êxodo, Números, até chegar em Apocalipse? Tem algum tema que funcionaria como uma espécie de fio da meada que vai juntando todos esses assuntos? A teologia bíblica está preocupada com isso. Então ela faz a pergunta assim, qual tema eu posso olhar na Bíblia e perceber que ele vai sendo desenvolvido de Gênesis até chegar a Apocalipse? Interessante que os especialistas em teologia bíblica, aqueles que são bem especialistas nessa área, eles chegam a dizer o seguinte, olha, não tem um único tema que a gente vai encontrar tracejando a Bíblia como um todo, porque eu tenho temas, melhor dizendo, ao invés de um único tema. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um tema que é muito rico para a gente analisar na Bíblia são as alianças de Deus com o seu povo. Você consegue perceber isso? Não consegue? Deus faz vários momentos em que Ele está renovando o seu pacto e a sua aliança com o seu povo ao redor da história, não é? No decorrer da história. Abraão, Isaac, depois no Monte Sinai. Você se lembra dessas passagens? Outro tema que a gente poderia abordar, por exemplo, é a presença de Deus com o seu povo. Daria para analisar a presença de Deus com o seu povo de Gênesis e Apocalipse? Daria, não daria? Em várias áreas, em vários momentos da história, a presença de Deus com o seu povo se manifestando de maneira diferente. Então, a teologia bíblica, ela faz, digamos assim, esse vínculo que vai de Gênesis até Apocalipse, como uma espécie de linha condutora, para a gente perceber como os textos se conectam. Você já teve a experiência de ler uma passagem e ter uma sensação, uma percepção de que você não consegue conectar aquilo com o resto? Você olha assim e fala, caramba, como é que isso aqui está conectado com o resto da história? Como é que isso aqui está conectado com o resto da Bíblia toda? Às vezes a gente tem essa sensação assim, de que falta alguma percepção na nossa leitura para que a gente possa ir conectando as histórias. Deixa eu dar um exemplo bem trágico e ruim que acontece. Muitos crentes acabam, às vezes, desprezando um pouco o Antigo Testamento exatamente porque não conseguem fazer essa conexão.
Por exemplo, tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro. Não, o Deus do Antigo Testamento ele é mais fechado, 10 mandamentos, tal. No Novo Testamento é mais amoroso, mais bondoso. E essa é uma visão errada, porque ela não faz sentido, ela está perdendo essa conexão que eu falei para vocês, tá bom? O que a gente vai fazer então nesse curso, em especial usando esse livro do Graham Goldsworth, que esse autor bastante interessante, e também a gente vai usar outros textos, como hoje mesmo a gente já vai lidar com outro autor interessante, que também tem um nome muito divertido, que chama Gerhard van Groningen. Só nome bonito, né, gente? Então, só nome legalzão. A gente vai lidar com vários autores, mas o Goldsworth vai ser o principal, porque tanto o Goldsworth quanto outros autores, eles vão propor para nós que um dos temas mais relevantes para a gente poder fazer uma conexão da Bíblia toda é o conceito de reino de Deus. Reino de Deus, ok? Então, basicamente, o trabalho que a gente vai fazer nesse curso é a gente vai olhar para a Bíblia como um todo e vamos focar em perceber como o reino de Deus vai sendo revelado de maneira progressiva, cada vez mais crescente, começando de Gênesis até Apocalipse. Ok? Então, você já entendeu que nós vamos fazer uma boa viagem juntos aqui. Vai ser uma longa jornada. Espero que você esteja bem animado e preparado para ir revisitando vários textos na sua Bíblia aí e conectando todos esses textos. Não tem como assistir essa aula sem rabiscar muito, tá bom? Então prepara seu lápis aí, sua vontade de rabiscar, rabisca essa folha, escreve do outro lado, rabisca sua Bíblia, rabisca tudo que você puder, para você se lembrar de tudo depois, para a gente poder conectar. Ok? Eu acho que chegou alguém agora que não tem a folhinha? Eu tenho uma aqui, ó. Se tiver mais um casal aí que possa doar, já apareceu ali, ó, uma doadora ali, ó. Ô, John, pega aqui na frente aqui, ó. Vamos lá, queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, porque não tem como fazer uma trajetória bíblica sem começar em Gênesis. É óbvio que a gente precisa começar por aqui. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é voltar para esse texto que todo mundo já conhece bem. Certamente você já leu Gênesis 1, 2 e 3 várias vezes na sua vida, mas eu quero chamar a sua atenção hoje para alguns outros detalhes dessa história de uma maneira bem rica e bem profunda. Fiquem à vontade para vocês me pararem aí, levantarem a mão e fazerem alguma pergunta. Olha comigo lá na sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui só para nos conectar dentro dessa história. Olha só, estou lendo na NVI. Ô, Vidal, se você puder me acompanhar na NVI aí, por favor. Olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem, agora pula comigo lá para o versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Agora Gênesis 2, versículos 1 a 3. Está lá em cima, lá na aula de vocês, tá bom? Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muito bem, quando a gente olha para esses textos iniciais, que praticamente todo mundo aqui deve conhecer bem, a gente percebe que a Bíblia começa com uma afirmação muito interessante para nós. Quando a Bíblia começa nos dizendo que a própria criação é a demonstração da soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse é um detalhe que eu queria que você prestasse bastante atenção. A Bíblia não começa nos contando, por exemplo, como Deus surgiu. Você já parou para perceber isso? A Bíblia já começa partindo do pressuposto de que existe um Deus todo-poderoso, todo-criador, e ele não precisa de gênese, ele não precisa de explicação, ele simplesmente é. Ele é o Deus criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia não está preocupada em nos explicar o início de Deus. E você sabe por que ela não está preocupada? Porque se Deus é todo-poderoso, todo-infinito, se Deus é aquele que é,
então Deus não tem início. Então Deus não tem começo. Não tem um dia que Deus foi gerado por ninguém. Deus simplesmente é. Diferente de deuses pagãos que nasceram um dia, que foram criados a partir de um Deus que entrou em contato com outro, ou coisas desse gênero, o Deus bíblico, o Deus Yahvé, o Deus Criador, é aquele Deus que simplesmente é. Ele existe. Ele é todo poderoso, ele sempre existiu, ele sempre existirá. E ele é aquele que criou todas as coisas. É interessante porque o texto vai mostrar para nós que a criação revela a soberania de Deus. Legal que a gente vai ter uma classe que está acontecendo hoje que fala sobre revelação. E é exatamente isso aqui. Deus se revela na sua criação. Como um artista, que a gente consegue perceber as pinceladas dele, a gente simplesmente percebe que Deus é. Que Deus é. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, o Senhor, então, decidiu se relacionar com a sua criação através da sua palavra criadora. Já percebeu que a forma como Gênesis é contada para nós é mostrar para nós que Deus não tinha início, que Deus não tem surgimento, mas o universo sim. Tudo que existe teve um início um dia. Tudo que existe começou. E aqui eu queria que você percebesse um detalhe que está aqui, está na nossa cara, mas às vezes a gente não percebe. Deus chama a existência toda a criação por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Quando Deus começa a realizar a sua obra criadora, o que o texto diz? Deus disse. Deus disse alguma coisa. Eu queria que você rabiscasse isso na sua Bíblia, que você anotasse isso em algum lugar. Deus chama a existência, o universo, tudo que existe, através da sua palavra criadora, da sua palavra criativa. Porque quando Deus diz haja, o que o texto diz depois da palavra haja? E ouve. Não é extraordinário isso? Porque a minha palavra e a sua palavra não tem esse poder, tem? Quem aqui tem filho sabe muito bem que a nossa palavra às vezes não tem muito poder. Você fala assim, levanta aí menino, só um pouquinho, mãe. Não é direto assim, mas a palavra de Deus não. Haja e ouve. Aconteceu. A palavra de Deus é toda criadora. Ela é toda poderosa. Deus chama à existência coisas que não existem. Ele diz, haja luz. E a luz aparece. Simples assim. Esse é o poder criativo de Deus. E, gente, perceba, esse não é um detalhe que pode passar despercebido para nós. Sabe por quê? Lembra do início de João? Eu não pus aqui, mas vale a pena lembrar. Lembra de como é que o evangelho de João começa? Como é que era? No princípio era o verbo, ou a palavra, pode ser uma tradução. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a sequência? Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De quem que João está falando? De Jesus, não é? Não combina muito com a forma como Deus está criando aqui agora? Por intermédio da sua palavra? Então o verbo é Cristo, ele é a palavra criadora de Deus. E Deus está criando todas as coisas por intermédio da sua palavra. Não é legal João não, né? Vou falar João, que João é mais íntimo. Não é legal João começar o seu evangelho dizendo, no princípio também? Deus está criando todas as coisas por intermédio da sua palavra. Agora, algumas coisas precisam chamar a nossa atenção. Vai acompanhando comigo aí na nossa aula. Primeira, que Deus não foi compelido a criar por nada externo a Ele. O texto bíblico não mostra Deus sendo pressionado a criar por nada que estava fora dele. Não tinha nenhum Deus maior do que Ele. Não tinha nenhuma força cósmica obrigando Ele a criar. Não existia nada externo e nem existe nada externo ao Deus que nós cremos que o obrigasse a fazer o que Ele faz. Não tinha nenhuma força dizendo, faça, você vai ter que criar. Também não existia, e aqui talvez seja um erro que precisa consertar na mentalidade de algumas pessoas, também não existia nada dentro de Deus que o obrigasse a criar. Tem gente que fala uns negócios que parece bonito, mas é muito errado. Fala assim, Deus nos criou porque Deus queria partilhar aquilo que Ele tinha com mais alguém. Ele estava sentindo necessidade de partilhar. Estava sentindo necessidade de nada.
A Bíblia não fala que Deus estava sentindo necessidade de nada, Deus não estava em crise, Deus não estava sozinho, Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinha comunhão suficiente, Deus é pleno em si mesmo, nada falta em Deus, nada, absolutamente nada falta no ser de Deus. Então Deus não foi compelido por nada fora dele, mas Deus também não foi compelido por nada dentro dele. Ele não se sentiu obrigado, está tão triste aqui, eu vou criar. Não, isso não existe. Deus é um Deus todo soberano. Olha na sequência. A soberania de Deus, então, envolve sua liberdade total em fazer tudo como lhe agrada. Uma das coisas fundamentais para a gente entender biblicamente a respeito do nosso Deus é nós entendermos que o Deus bíblico é um Deus totalmente soberano e, por ser totalmente soberano, ele é um Deus livre. Ele faz tudo quanto faz porque isso lhe agrada. Essa mentalidade sobre Deus ela é muito importante, porque senão nós tornamos um Deus que é sujeito à nossa opinião, sujeito aos nossos sentimentos. Eu não concordo de Deus fazer isso. A gente ouve às vezes essas frases. Eu não aceito isso que Deus fez comigo. Mas espera aí, se Deus é um Deus todo-poderoso, soberano, essa não deveria ser a nossa postura diante de Deus. Deus não depende da nossa opinião, de algo externo. Ele não desce e diz assim, o que vocês acham de eu criar o mundo? O que vocês pensam sobre isso? Interessante que Deus só nos cria no último dia, né? Pronto, é assim que funciona. Deus não desce lá e fala assim, o que vocês acham? Essa árvore eu ponho ela verde ou rosa? Não tem essa discussão, essa realidade não existe. Por quê? Porque Deus é aquele que tem todo o poder, toda a soberania. O texto de Gênesis 1 e 2 quer nos mostrar exatamente esse Deus todo-poderoso. O governo de Deus, então, mostra para nós, irmãos, que Deus e a sua criação não são uma coisa só. Isso não é interessante? Deus e a sua criação não são uma coisa só. E por que esse detalhe é importante? Existem, por exemplo, pensamentos como o panteísmo, que pregam a ideia e apregoam a ideia de que tudo é Deus e que Deus é tudo. Mas não é assim que a Bíblia nos explica. A Bíblia nos mostra um Deus todo-poderoso que, por sua palavra, cria algo que é diferente dele mesmo. Nós não somos pedacinhos de Deus. As árvores não são pedacinhos que Deus arrancou dele e pôs no mundo. A criação é fruto da palavra de Deus. Então, tudo que existe é criação de Deus, mas não é Deus. Não é Deus. Quando você arranca uma plantinha do chão, você não... Ih, Deus, desculpa, te deu uma beliscada. Não, não existe isso. Tá? Deus é esse ser todo-poderoso. A criação é a obra, fruto das mãos dele, mas não ele mesmo. Não existe essa conexão, essa proximidade. Olha só o que Hebreus 11 diz a respeito da criação. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus não está falando desse texto aqui que a gente está lendo? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É perfeito como o autor de Hebreus resume isso para nós, não é? Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que a gente pode ver hoje, tudo aquilo que a gente pode contemplar, toda a criação de Deus surgiu pela palavra de Deus. Eu queria que você guardasse esse detalhe, o fato de que Deus cria por sua palavra. Isso é muito importante, porque a gente vai perceber, e esse é um tema recorrente em toda a Bíblia, que a palavra de Deus é importante para o povo de Deus e para a criação de Deus de Gênesis e Apocalipse. Nós cremos em um Deus que fala, que se comunica. E Deus criou todas as coisas por sua palavra e fez mais. E a gente vai continuar agora. Olha comigo então no próximo bloco. A palavra de Deus e a ordem estabelecida. Uma das coisas importantes a gente entender à luz de textos como esse é que não apenas Deus criou todas as coisas, mas Deus também ditou a ordem, como as coisas funcionam. É interessante que, eu não sei se você já percebeu esse detalhe, mas nós temos em Gênesis 1 e 2, duas narrativas sobre o mesmo assunto. Gênesis 1 fala sobre a criação, Gênesis 2 também. E aí você pode perguntar, por que 2 capítulos falando da criação de novo? Você percebeu?
um texto conta uma coisa, o outro vai contar a mesma coisa. Mas eles não são redundantes, porque a perspectiva deles é diferente. Em Gênesis 1, nós temos Deus nos contando sobre o universo e as suas relações internas. Toda a criação, culminando e terminando com a criação do homem e da mulher, lá nos versículos 26, 28, por aí vai. Quando a gente vai para Gênesis 2, isso muda ligeiramente, porque agora o foco de Gênesis 2 não é na criação de um modo geral, mas nos seres humanos e na sua relação com a criação. Então essa é uma percepção que eu queria que você tivesse sobre Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, o universo e as suas respectivas relações internas. Gênesis 2, a humanidade e as suas relações. Em Gênesis 2, por exemplo, que a gente vai aprender sobre a relação entre homem e mulher. É em Gênesis 2 que vai falar sobre casamento, sobre se tornar uma só carne, sobre terem filhos, sobre se multiplicar, encher a terra. É em Gênesis 2,15, por exemplo, que a gente vai ter a informação de que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar, de que o homem teria que trabalhar com a terra, de que ele deveria se envolver com a criação de Deus. Está tudo em Gênesis 2. Em Gênesis 1, não. Em Gênesis 1, a gente tem um foco na própria estrutura criacional de Deus. Deus criou todas as coisas, criou todo o cosmos e terminou criando o homem e mulher. Isso é interessantíssimo na forma como Deus faz todas as coisas. E é interessante, e aí eu quero chamar você a atenção para um detalhe, é que Deus cria todas as coisas de uma maneira harmônica, de uma maneira ordeira, de uma maneira toda desenhada. E é por isso que nós vamos aprender a usar uma palavrinha importante aqui, que é a palavra cosmos. Cosmos. Universo e cosmos basicamente significam a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre o cosmo ou sobre o universo, a gente está falando sobre a mesma coisa. Mas essa palavra cosmos, ela é uma palavra importante, a gente usa ela com frequência em teologia, porque cosmos é uma palavra que tem essa ideia de algo que é contrário ao caos. O que é caos? Bagunça, não é? A gente chega no quarto do menino e fala assim, que quarto caótico. Tudo jogado, tudo bagunçado. Menino. Quando o menino arruma, o que acontece com o quarto? Harmonia, cosmos. Cosmos é o fato de que Deus criou todo o universo, mas Deus fez isso de maneira ordeira, harmônica. Você já percebeu que quando Deus vai criando em Gênesis 1, Deus cria 3 esferas, e para cada esfera Deus cria um ser responsável? Você percebeu isso? Olha lá na sua Bíblia comigo. Por exemplo, a Bíblia diz que logo no início, no primeiro dia, o que Deus faz? Deus cria o quê? A luz e as trevas. Isso é o primeiro dia, não é? O que Deus cria lá no 4º dia? Você se lembra? Alguém lembra? Deus cria os luminares para governar o quê? O dia e a noite. Então Deus criou uma esfera primeiro. Escuridão e clareza. Depois Deus cria quem é que vai governar isso lá no 4º dia. O sol e a lua. E no segundo dia? O que Deus cria no segundo dia? Deus cria o quê? O firmamento, o céu. O que Deus cria no 5º dia, então, agora? Lembra? As aves que voam sobre a terra. Então Deus cria, separa luz e trevas, coloca sol e lua. Lá no 4º dia. Está espelhado, está vendo? O 1 com o 4. Agora, no segundo dia, ele faz a separação do firmamento. E lá no 5º dia, espelhado, ele faz as aves dos céus. Agora, no 3º dia, o que Deus faz? Bom, gente. 3º dia, Deus faz? Separação da terra. A terra seca. Ela brota. E o que Deus faz no 6º dia? Os animais terrestres e o homem. Para cada esfera criada, um governo. Alguém para habitar. Alguém para liderar aquilo ali. No final das contas, o próprio homem acaba se tornando aquele que vai assumir governo sobre todas as coisas. Em nome de Deus. Ou seja, existe uma harmonia naquilo que Deus criou. Existe uma harmonia, uma conexão. O 1º dia concorda com o 4º, o 2º com o 5º, o 3º com o 6º. No 7º dia, Deus descansa da obra das suas mãos. Há uma conexão perfeita em tudo que Deus faz. E é interessante porque é o próprio Deus que diz que aquilo que Ele faz, Ele fez bem.
versículo 31 do capítulo 1. Olha como é que termina o versículo 31, que nós já lemos. E Deus viu tudo que havia feito. E tudo que Deus havia feito ficou bom. Agora eu queria que você entendesse uma coisa sobre esse versículo 31. Quando a gente fala que uma coisa é boa, quando a gente fala assim, ficou bom, a gente está dando uma opinião, na maior parte das vezes. Se você for um especialista, a sua opinião ela tem um pouquinho de peso porque você domina aquele conhecimento. Mas mesmo assim você pode errar, não pode? A gente erra às vezes mesmo em coisas que nós somos especialistas, que nós dominamos bem. Isso acontece. Quando Deus diz que algo é bom, Deus diz numa dimensão muito diferente da nossa. Porque Deus não erra. Porque Deus não tem dúvida. Porque para Deus, a verdade procede dele mesmo. Quem é que ia ditar no Jardim do Éden o que era verdade e mentira? Quem é que podia ditar o que era verdade e mentira? Quem que você acha? Só Deus, não é? Toda verdade nasce, toda verdade emana, toda verdade é fruto da palavra de Deus. Então ninguém podia chegar no Jardim do Éden e falar assim, não gostei. Isso aqui não está bom, não está funcionando, Deus. Por que isso não daria certo? Porque Deus, que é a soberania, ou é o soberano sobre todas as coisas, disse, ficou bom. E se ele falou que ficou bom, então não tem como discutir. Engraçado que até intuitivamente a gente percebe isso, não percebe? Por exemplo, quando você está lidando com alguém que é muito especialista numa coisa e você não está gostando muito dela. Mas aí chega o especialista e fala, não, mas está certinho. Você muda na hora, você fala, realmente. Realmente. Aí a pessoa fala, mas você tinha falado agora que estava errado. Eu falo assim, não, mas pensando por esse ponto de vista, é isso mesmo, está certíssimo. Por que a gente às vezes reage meio assim, até hilário, né? Porque quando chega alguém que é especialista e que domina o assunto, a gente fala, eu acho que eu devo estar falando bobagem. Então deixa eu ficar caladinho aqui e ir com o especialista. Mas mesmo o especialista, ele é limitado. Imagine Deus dizendo, isso ficou bom. Isso é bom. Quando Deus diz que algo é bom, Deus não diz que ele está gostando daquilo. Muito bom. Deus não está dizendo assim, eu gostei, achei legal. Né? Tá bom, né? Tá, acho que deu. Não. Deus está decretando e estabelecendo um padrão. Deus está dizendo, a forma como as coisas existem, nesse cosmos, todo ordenado, todo harmônico, essa harmonia é boa. É assim que deve ser. E não pode ser de outro jeito. Não pode ser de outro jeito. Isso é interessante porque a gente percebe então que Deus não apenas criou o universo, mas Deus estabeleceu relações ordenadas para cada coisa que Ele criou. Olha na sua Bíblia comigo lá em Gênesis 1, 14 e 18. Está aí no nosso manual. Olha o que Deus diz, por exemplo, sobre os luminares. Olha que interessante. Deus diz, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações do ano, estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo ficou bom. Sabe por que a nossa vida humana é possível no mundo em que nós vivemos? Sabe qual é o maior motivo de continuarmos a existir nesse mundo? Porque as leis de Deus não são suspensas. Imagine por um minuto, faça esse raciocínio comigo. A gente sabe que existe uma lei sobre nós chamada lei da gravidade, não é? Lei da gravidade. Todo mundo sabe mais ou menos o que é a lei da gravidade. Imagine comigo, apenas como um exercício hipotético, que Deus suspendesse por 1 hora, 60 minutos, a lei da gravidade. O que você acha que ia acontecer com o mundo? Ficar um pouco bagunçado, não ia não? Imagina
Vamos fazer outra imaginação hipotética. Imagina comigo, hipoteticamente, de que Deus resolvesse desligar todo o calor do sol por 10 minutos. Todo, não vai irradiar nenhum calor. O que você acha que aconteceria com o mundo que a gente vive? Você acha que a gente ia viver? Vamos imaginar outra coisa. Imagina que Deus suspendesse o oxigênio na Terra por 10 minutos. Quantos de nós ia durar? E a gente poderia fazer várias ideias aqui, imaginárias, que a gente poderia ir inventando. Você já entendeu o ponto. A vida só existe como ela é. O mundo só permanece como ele é, porque Deus disse que o sol ia governar o dia, que a lua ia governar a noite e que ele ia manter essa estrutura funcionando enquanto ele quisesse, enquanto ele fosse Deus. Deus vai manter a estrutura. Ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele pode manter. Deus não falou assim, criei o mundo, dei corda, larguei a própria sorte. Não, ele continua como um mantenedor daquilo que ele mesmo criou. Isso é fabuloso de pensar, não é? Quem ia perguntar? Rô. Exato. Coloca esse texto na tela para mim, Vidal. Jeremias 33, 20. É exatamente isso que a Rosângela falou. Exatamente. Esse é um bom texto. Vale a pena você anotar aí do ladinho aí. É um bom texto para nos lembrar. As promessas de Deus e o compromisso de Deus com a sua criação não são invalidadas. Esse aí mesmo. Pode passar aí só para o pessoal ler e anotar. Não pode ser invalidadas. Esse é o ponto. Ou seja, Deus não apenas criou o universo, mas ele estabeleceu leis de como o universo deve funcionar. Por sua própria palavra, Deus continua então a reger o universo como um Deus presente. Nós não apenas acreditamos em um Deus que fala, mas nós acreditamos também em um Deus presente na sua criação. Deus continua governando sobre a criação e mantendo as coisas dentro do seu próprio lugar. Talvez daí você faça uma pergunta, poxa, mas se Deus continua governando toda a criação, por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? E a gente vai lidar com essa pergunta, mas não hoje, só semana que vem, tá bom? A partir de semana que vem. Mas Deus continua governando sobre todas as coisas. Olha só, no universo que Deus criou para o seu povo, então Deus reina sobre esse mesmo povo com um compromisso constante e amoroso com toda a criação dele. Gênesis 2, 15 e 17, a gente percebe o próprio Deus dizendo para o homem o quê? Olha o que diz lá em 15 até 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Eu chamo a sua atenção para o verso 15. O verso 15, o que está dizendo aqui? Deus não está apenas nos dando o mandato de cultivar a criação dele. Deus está revelando o seu compromisso com a sua criação. Porque ele está chamando Adão e Eva, que são seus representantes, o ponto alto da sua criação, seres racionais, criados à sua imagem e semelhança, e dizendo, olha, tudo que eu criei precisa continuamente ser cultivado. Então eu vou te dar uma ordem. Guarde isso aqui que eu criei. Cultive isso aqui que eu criei. Quando Deus está dizendo isso, gente, Deus está expressando o compromisso dele com aquilo mesmo que ele criou. Ou seja, Deus não apenas é um criador, mas ele é um criador presente na sua criação. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses seres humanos, sobre homem e mulher que Deus fez a sua imagem e semelhança, para a gente ir caminhando para o desfecho da nossa aula hoje. Quando Deus chega no sexto dia e no ponto alto da sua criação, Deus faz algo que era inédito até esse momento, que Deus não havia feito até esse momento. É a primeira vez, versículo 26, em que Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante, porque se você observar, todos os outros seres foram criados de uma maneira diferente. Olhe comigo, por exemplo, na sua Bíblia, lá no versículo 24. 24. Olha só como é que Deus produziu os seres terrestres. De onde que os seres terrestres surgiram? Eles surgiram
da terra. Produza a terra seres vivos. Agora, esses seres vivos que são produzidos da terra, lembra, nós também fomos produzidos da terra, não foi? Do pó da terra? Ok, até aí nada novo, né? Os animais também, nós também. Mas aqui tem um detalhe. Olha no versículo 24 ainda. Os seres vivos foram produzidos, cada um de acordo com o quê? Com a sua espécie. Quando a gente chega no versículo 26, Deus diz que criou a gente conforme a nossa espécie? Não. Deus diz que criou homem e mulher segundo sua imagem e a sua semelhança. Deus não disse isso sobre nada mais que Ele criou. Só sobre o homem e sobre a mulher. Ou seja, quando Deus cria os homens, quando Deus cria seres humanos, homem e mulher, Deus os cria à sua imagem e semelhança. E este é um aspecto bastante interessante, porque ser homem, ser um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, significa que nós então somos semelhantes a Deus e o representamos no mundo que Ele fez. Você já percebeu que quando Deus diz que o homem vai ser feito à sua imagem e semelhança, Deus já coloca os seres humanos em um lugar ou em uma posição exaltada. Olha lá no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha o que vem logo depois. Domine ele sobre peixes do mar, aves do céu, grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem e semelhança do Criador. E são colocados imediatamente num lugar exaltado. Vocês terão que dominar sobre a criação. Esse é o lugar de vocês. Essa é a posição de vocês. Deus pode nos colocar, ou Deus nos coloca, como dominadores da criação, no sentido de que agora, homem e mulher, Adão e Eva, no mundo criado por Deus, representam a autoridade de Deus no mundo. Porque eles foram criados à imagem de quem? Do próprio Deus. É interessante, alguns comentaristas dizem, e é bem possível que isso seja verdade, de que quando nos povos antigos um grande imperador invadia um povo distante, ele saía da sua terra e ia para uma terra muito distante e invadia aquela terra e dominava aquela terra, ele mandava erigir, construir naquela terra uma imagem dele mesmo, bem poderosa, bem portentosa, bem forte. Por quê? Porque ao voltar para o seu reino, ele não estaria lá presente para governar, a não ser por alguns emissários, por alguns governadores delegados. Mas aquela estátua, aquela imagem, era uma maneira de representá-lo naquele lugar. É possível que, de alguma maneira, essa ideia esteja por trás de Deus também nos fazer a sua imagem e semelhança. Porque Deus nos coloca como seus representantes no mundo por Ele mesmo criado. E agora Deus dá essa tarefa, Ele pega o bastão e fala, Adão e Eva, domine sobre toda a criação que eu fiz. Daqui a pouco Deus diz para Adão, dê nome para os animais. E quem dá nome é porque tem autoridade, não é? Quem dá nome tem autoridade. Imagina você vai ter um bebezinho e chega alguém que você nunca viu na vida e fala, eu que vou dar o nome. Você fala, você está doido? O menino é meu? 9 meses de barrigada? O nome é meu. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Quem tem autoridade, quem dá nome. Não é? Normalmente é assim. E nessa cultura ainda mais. Quando Adão estava ali dando nome para os animais, Adão estava exercendo o seu domínio e sua autoridade, e Adão também estava conhecendo a diversidade da criação de Deus, que estava sob seu domínio agora. A gente não tem uma matéria chamada taxonomia, não é? Quem é do mundo das biológicas aí lembra, que é dar nome aos animais. Se você tem um grande pesquisador, um biólogo que vai para um lugar e descobre um passarinho novo, o que ele faz? Dá nome para aquele animal e registra. Adão está ali conhecendo toda a diversidade da criação de Deus e exercendo o domínio. A imagem e semelhança de Deus no homem aponta para algumas coisas importantes. Eu fiz uma listinha aí para te lembrar. Primeiro, a dignidade do ser humano diante do homem, diante de todos os seres criados. Depois você dá uma passeadinha lá em Salmo 8 para você se lembrar.
Deus nos fez numa posição de autoridade, nos colocou numa posição de honra, de domínio sobre toda a criação. Eu não vou ler agora só por causa do nosso tempo, mas você pode ler. Além disso, Deus também cria o homem numa relação especial consigo mesmo. Deus desce no jardim para conversar com o homem. Deus dá a ordem para o homem. Deus diz para o homem aquilo que ele deve ou não fazer. Diga, Júlio. Eu não falei esse detalhe por causa do tempo. Mas já que você me perguntou, não, eu vou falar agora, porque é muito bom esse detalhe. Esse detalhe é muito bom. Ia passar batido pelo tempo. Quando Deus diz façamos, aqui a gente tem um detalhe extraordinário nessa história. E essa palavra façamos aqui, essa frase no versículo 26, ela aponta para duas coisas extraordinárias. A primeira delas é que a primeira vez que Deus cria algo a partir de um conselho divino. Primeiro, Deus fala consigo mesmo. Façamos. Depois ele faz. Nos outros casos não foi assim. Foi Deus disse, haja e houve. Os seres humanos são criados a partir de um conselho divino. Segundo detalhe importante. A gente já percebeu que nesse texto de Gênesis 1, uma pessoa já aparece aqui de cara. Uma pessoa importante aparece aqui. Jogo de início. No princípio, Deus, Elohim. Esse é o nome de Deus que aparece aqui. No princípio, criou Deus. Mas aparece uma segunda pessoinha aqui. Olha lá na sua Bíblia, logo no inicinho. Versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que o Espírito estava fazendo sobre a face das águas? Você acha que ele estava passeando? Ele estava criando, agindo, conformando, desenhando. Duas pessoas. Mas João capítulo 1, versículos 1 e 2, nos disse que o verbo criador de Deus, que a palavra criadora de Deus era Jesus. Então, na verdade, tem 3 pessoas aqui. E se tem 3 pessoas, o verbo tem que ser façamos. Então, isso é um conselho divino trinitário. Pai, Filho, Espírito, entre si, se comunicando em amor eterno e sabedoria eterna, dizendo, vamos fazer o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Nós somos criaturas sociais, comunicativas, criadas para relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos eternos. É um Deus que habita em comunhão eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Júlio, muito bom você ter perguntado. Me obrigou a falar. Valeu muito a pena. A posição, então, volta lá naquela listinha da imagem. A relação, então, que Deus faz com o homem é uma relação especial, porque Deus cria o homem com uma relação especial com Ele mesmo. Deus dá ordem para o homem. Você percebeu lá em Gênesis 2, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore que eu não quero que você coma. Deus diz isso claramente para ele. Você pode comer de todas, mas há uma que eu não quero que você coma. O que Deus está fazendo com isso? Deus está se relacionando de maneira especial com o homem. Deus está se comunicando diretamente com ele. Adão e Eva, quando foram criados, eles não olhavam só para a criação e pensavam, nossa, Eva, deve ter um Deus aqui, né? Não era só isso. Eles tinham uma revelação também especial, direta, de um Deus que fala. Maravilhoso isso. O texto diz que o próprio Deus andava no jardim na viração do dia. Quando Adão e Eva pecam lá em Gênesis 3, o que Deus faz? Deus vai lá no jardim. Deus se manifesta ali. Isso é poderoso da relação que o homem tem com Deus, homem e mulher. A posição, então, que ele tem como cabeça da criação. Deus coloca o homem exercendo domínio sobre toda a criação e representando. E Deus, então, coloca os seres humanos numa semelhança moral com o seu Criador. Porque agora, homem e mulher precisam fazer aquilo que Deus diz que é bom. Vocês precisam me obedecer. Como de todas as árvores, pode comer de todas, mas dessa aqui não comam. Me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Essa era a relação. Interessante que a gente então precisa entender que Deus criou seres humanos de uma maneira singularmente responsável. Adão e Eva eram responsáveis por suas escolhas.
Eles eram responsáveis. Deus disse, não faça isso, faça aquilo outro. Agora você é responsável pelas suas escolhas. E é de fato, não é? Porque quando eles escolheram aquilo que era mal, o que aconteceu? Um desastre, que a gente chama de queda. Um desastre. O teste prova, então, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma forma de provar moralmente o homem. Olha lá comigo em Gênesis 2, 16 e 17. Olha como é que Deus diz. Eu queria que você prestasse bastante atenção no versículo 16 e 17. Porque Deus começa dizendo algo muito positivo. Deus diz assim para eles, coma livremente de toda a árvore do jardim. Não é positivo isso? Imagina eu chego com você num pomar, numa roça, sei lá, tem 100 árvores e eu falo assim, coma livremente de todas elas. Não é bom? Não é positivo isso? Aí então Deus faz uma restrição numa forma negativa. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores eu não podia comer? Uma. Isso exige muito? Você acha? Você tem um pomar, tem 100 árvores. Eu falo, come das 99, só essa aqui, não come. É muito, é pesado isso? Não é pesado. Perceba, Deus começa positivamente. Coma livremente. Depois ele diz, numa linguagem negativa, dessa aqui, não coma. Essa era uma forma de provar. Adão e Eva estavam diante de duas escolhas. De um lado, obediência e se submeter à verdade de Deus. Se Deus é o criador de tudo, se Deus é o dono da verdade, se Deus diz que uma coisa é boa e que uma coisa é ruim, logo, se ele não quer que eu coma dessa árvore, é porque ele tem razão. A palavra dele é a verdade. Obedecer a Deus não é uma maneira de me submeter a ele. Quando um filho desobedece um pai, a gente diz que esse filho está agindo com rebeldia, não é? Por quê? Porque ele está rejeitando a autoridade. Se submeter à voz de Deus era se submeter à verdade de Deus, à autoridade de Deus. Qual que era a outra opção de Adão e Eva? Autonomia. Autonomia significa ser lei para si mesmo. Autonomia era dizer, não concordo. Essa aí que o senhor falou para não comer é exatamente a que eu quero. E agora que o senhor falou que eu quero mais ainda. E eu sou lei para mim mesmo e eu vou fazer do meu jeito. Isso é autonomia. Eu não concordo com a sua lei. Olha que interessante. Deus não apenas criou Adão e Eva, mas também se relacionou com eles, então, por meio da sua palavra, por meio de uma aliança. E essa aliança apontava para bênçãos, não é? Mas também para maldições. Lembra que no Jardim do Éden não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha outra árvore também importante, não tinha? Chamada árvore da vida. Se o homem continuasse obedecendo a Deus, ele teria acesso à árvore da vida para sempre. O teste ia terminar e o homem iria habitar em paz com o Senhor. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, como ele comeu, o que aconteceu com o acesso dele à árvore da vida? Foi cortado. Tiremos Adão e Eva do jardim para que eles não mais lancem mão e comam da árvore da vida. Coloca um anjo na porta com uma espada. E ninguém pode entrar de novo. Por quê? Desobedeceu, não é? Era uma aliança, não era? Era um pacto, não era? E num pacto eu tenho combinados. Se obedecer, vida. Se desobedecer, morte. Esse era um pacto de obras. Por que a gente chama de pacto de obras? Porque Adão e Eva precisavam demonstrar perfeita obediência por aquilo que faziam. Se eles mostrassem obediência, vida. Vida eterna, vida abundante, vida completa. Aquilo que a gente vai ver lá em Apocalipse. Lembra qual árvore que vai aparecer lá em Apocalipse, lá no Novo Céu e Nova Terra? Lembra? A árvore da vida. Ela aparece de novo, não é? Porque esse é o projeto de Deus. Que o homem tivesse vida eterna. Só que nesse pacto também tinha maldições. Qual que era a maldição? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você certamente morrerá. É um pacto. Lembra, quando você faz um contrato de aluguel ou qualquer tipo de contrato, você não tem cláusulas. Se as cláusulas forem cumpridas, vários benefícios. Se elas forem quebradas, vários prejuízos, vários problemas. Isso aqui é uma aliança. O Deus de aliança estava se relacionando com o homem. O governo e a imagem de Deus, então, no homem, significavam que nós somos singularmente responsáveis diante de Deus por tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a nossa responsabilidade. E agora eu preciso terminar com essa parte final, que é muito importante para a gente conectar.
A gente precisa então entender que a criação de todo o universo de Deus acabou manifestando para nós que Adão e Eva e tudo que foi criado estava diante ou debaixo do governo de um Deus soberano. E aqui, em Gênesis 1 e 2, mesmo que a palavra reino e rei não apareçam, mas dá para a gente perceber que é sobre isso que Deus está falando, não é? Deus aqui é como um criador rei que governa sobre todas as coisas. Ele é uma realeza que pode ditar aquilo que é certo e aquilo que é errado, que se relaciona com os seus súditos, aqueles que foram por ele criados, e que governa sobre esse lugar que pertence a ele. É interessante quando a gente pensa em um rei e um reinado, o que vem à nossa mente? O que é um rei e um reinado? Então eu tenho o próprio rei, ok? As leis que ele promulga, não é? As leis que ele define, um local, que também às vezes a gente chama de reinado, e um povo, que está debaixo da autoridade dele, não é? Não é exatamente isso que a gente encontra aqui? Eu queria que você começasse a pensar em reino sobre esses 3 aspectos que eu coloquei para vocês. O povo de Deus, vivendo no lugar de Deus, sobre o governo de Deus. Ali estava estabelecido um reino perfeito, em que Deus era o criador rei, Adão e Eva eram os seus súditos debaixo da sua autoridade. O jardim do Éden e toda a criação, o lugar que Deus criou e que ele governava. É interessante porque a Bíblia deixa muito claro isso para nós. Vidal, quero ver se você consegue ser bem rápido. Salmo 93, 1 e 2. Agora nós vamos testar a velocidade do Vidal. 2, 3, 4. Nossa, você arrebentou. Isso é muito bom. Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina. Olha, eu disse que a palavra reino não aparece em Gênesis 1 e 2. Mas olha como é que Salmo 93 mostra para nós que aqui é uma realeza. Olha só. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. Pode continuar. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Pode passar. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Pode ir. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Tem um restinho aí? Do 3? Não, isso é o 4. Deus reina desde toda a antiguidade. Se nós abrirmos agora lá no Salmo 103, olha só. Salmo 103, versículo 19. Olha que interessante. 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. A Bíblia trata Deus então como o grande rei sobre a criação. E como é que a gente vê esse reino de Deus? Quando a gente percebe o povo de Deus no lugar de Deus, debaixo do governo de Deus. Está tudo ali debaixo do governo dele. O Senhor é rei, então, sobre toda a terra, e toda a criação é ordenada e sustentada pela palavra dele. Adão e Eva, então, exercem um domínio sobre a criação, não exercem? Você pode pensar, eles são reis, então, sobre algum aspecto? Sim. Mas então a gente deveria chamá-los especificamente de vice-reis, de vice-regentes. Porque toda a autoridade que Adão e Eva tinham sobre a criação estavam debaixo da autoridade de quem? Do grande rei sobre toda a terra. Quando o pecado entra no mundo, a gente percebe que os homens começam a se sentir reis. E até hoje nós nos sentimos assim às vezes. E nos esquecemos do grande rei sobre nós. Isso aqui no Jardim do Éden estava muito claro. Estava muito claro. A palavra de Deus informava Adão que agora, e a Eva, que agora eles deveriam desenvolver a criação e todas as suas potencialidades. Lembra de Gênesis 15 que nós lemos? Vocês precisam cuidar e cultivar. Adão e Eva, olha para o mundo que eu criei. Cuidem disso, cultivem isso. Mas Adão e Eva podiam cuidar e cultivar de qualquer jeito? Eles tinham que prestar contas para quem? Para o grande rei.
para um rei sublime que governa sobre todas as coisas. A semana que vem, a gente vai falar sobre como um reino parasita entrou nessa história. Como um falso imperador entrou nessa história e quis plantar dentro do reino de Deus o seu próprio reino. E como esse reino parasita trouxe vários problemas para a criação e perturbou o coração dos homens. Mas isso são cenas do nosso próximo capítulo, semana que vem. Guarde essa verdade então. Deus é o grande rei sobre toda a terra, Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre o seu povo, por meio da sua palavra, no mundo que Ele mesmo fez. Amém? Vamos terminar? Se alguém precisar ainda de uma folha, eu tenho mais uma aqui para te dar. Tá bom? A minha própria. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por essa reflexão na Escritura e por nos lembrarmos, ó Deus, de que o Senhor é o grande rei sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas e ainda que o mal tente de maneira parasitária agir nesse mundo, o Senhor continua assentado sobre um alto e sublime trono. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã. Guarda o nosso coração nesse dia dos pais, seja um dia alegre, de paz, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, abençoe sua tarde, seu almoção. E se Deus quiser, hoje à noite estamos juntos para celebrar o Senhor, em nome de Jesus.